E aí, gente, como é que vocês estão? Continuando nossa série Atos, capítulo 6 hoje, né? A gente está ministrando na nossa igreja, que ela é temática, e nós temos ministrado. E às vezes, quando eu estou ministrando em outro lugar, outra pessoa está ministrando, eu gravo aqui para dar continuidade à série aí no canal. Se estiver te abençoando, curte e compartilha com um amigo seu. Hoje nós vamos para Atos capítulo 6, que é um lance muito legal. Atos capítulo 6 fala de a escolha de 7 homens para ajudar os apóstolos, que como a igreja estava crescendo, então, de repente, eles precisam de ajuda. Então lá no verso 1 do capítulo 6 diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Por isso, os 12 se reuniram, e todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir à mesa. Então escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e sabedoria. Passaremos a ele a tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, a galera chegou, como a gente estudou, o evangelho foi crescendo, e aí começa uma divergência daqueles que falavam judeus de fala hebraica com os de fala grega. O Império Romano dominava naquela época, muitos falavam grego, e aí então eles decidem, os 12, se separarem para o ministério da palavra, e eles escolhem 7 homens para servir os irmãos, servir como um diácono. E tinha 3 características. Primeiro, eles precisavam ser homens de bom testemunho, cheios do Espírito, e também eles precisavam ter sabedoria para administrar esse trabalho. Aqui, a Bíblia já nos ensina, antes de chegar nos 7, coisas muito importantes. Primeiro, bom testemunho cheio do Espírito. Olha que legal, aqui ele está dividindo o bom testemunho e ser cheio do Espírito. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa é cheia do Espírito e não dá bom testemunho. E muitas vezes a pessoa dá bom testemunho e não é cheia do Espírito. Então aqui nesse momento a gente iguala aí as coisas para que seja cheio do Espírito e tenha bom testemunho e Espírito de sabedoria, né? E o legal disso é que eles escolhem 7. Desses 7 eu quero destacar 2. Né? Lá no verso, vamos lá, qual é o verso que eles falam? Verso 5, né? E tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha só que interessante, essa marca de Estevão, como eu queria também, né? Como eu desejo que as pessoas falarem assim: eu conheço o André, ele é cheio do Espírito Santo. Você deseja isso também, não é? E aí então, aqui fala de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, e eles oraram e puseram as mãos. Então escolhem daqui, quero destacar 2, Estevão e Filipe. Estevão vai revolucionar no próximo capítulo o crescimento da igreja, através de um discurso fantástico que ele vai fazer. E Filipe, lá no capítulo 8, é o Filipe que vai pregar para o eunuco etíope, e que vai também ser usado tremendamente por Deus. Esse Filipe aqui não é, de acordo com os estudos, não é o apóstolo Filipe, até porque os apóstolos, lá no capítulo 8, a gente vai bater um papo sobre isso, eles permanecem em Jerusalém e os outros saem na dispersão do evangelho. Estevão, verso 8, estava cheio de graça e poder, realizava grandes maravilhas e sinais. Mesmo ele sendo um diácono, mesmo ele sendo servo, não menosprezando essa palavra, porque os diáconos são fantásticos hoje aqui na igreja, chamamos de servos, cheio do Espírito Santo, ele impactava. Então ele começa a proclamar o evangelho, e aqueles que eram do sinédrio prendem ele e fazem falsas acusações. E o legal é que no verso 15 diz assim: olhavam para ele, todos estavam sentados do sinédrio, e viram que o seu rosto parecia um rosto de anjo. E termina no verso 15 o capítulo de Atos 6. Eu quero tirar algumas lições aqui. Primeiro, nós precisamos, independente da tarefa que nós fomos escolhidos para fazer, nós precisamos dessas características não independentes, mas elas precisam estar juntas. Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e com bom testemunho. Além disso, nós temos que entender que tudo que fizermos para o Senhor, teremos uma oposição. E
Sempre teremos oposição, ou de críticas, ou do reino espiritual, mas a gente deve permanecer firme no Senhor. Uma outra coisa que deve nos acompanhar, o Espírito Santo e a manifestação dele, quando pregamos, quando falamos, quando oramos, quando aconselhamos na nossa empresa, quem está na universidade, quem está na escola. Ser cheio do Espírito Santo aponta para que possamos estar manifestando aquilo que Deus tem nos dado. E sempre com bom testemunho, e sempre com sabedoria. E aqui fecha, o rosto de Estevão parecendo um anjo, e a gente entra para o capítulo 7, onde ele vai fazer um discurso incrível no próximo vídeo. Você vai estar assistindo uma ministração que eu fiz aqui para a igreja do capítulo 7, e eu quero que você seja abençoado. Capítulo 6 nos ensina muitas coisas. Guarda essa aí, independente aonde, aquilo que você foi escolhido, faça para o Senhor, faça com sabedoria, faça com bom testemunho e com a marca de ser cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe.